Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a doença de Lyme. Nós somos discentes do curso de farmácia da disciplina de microbiologia aplicada, sob supervisão do professor Fábio Pildonas, e eu sou a Lorena Carneiro de Oliveira. E eu sou Letícia Gabriele de Abreu Nunes. Então vamos começar. Aqui nós temos um sumário com tudo que a gente vai falar ao longo da nossa apresentação. Primeiro, uma breve introdução sobre a doença, as formas de transmissão, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento, prevenção, o papel do farmacêutico, algumas curiosidades e as nossas referências. Bom, vamos começar para entender o que é a doença de Lyme. Ela trata-se de uma infecção bacteriana causada principalmente pela bactéria Borrelia burgdorferi, transmitida por carrapatos dos gêneros Ixodes. Essa é a doença transmitida por carrapatos mais comum nos Estados Unidos, com uma estimativa aí de 476 mil casos por ano. Embora ela seja menos comum no Brasil, existe uma síndrome que é similar e é chamada de Baggio Yoshinari. E há alguns indícios de subnotificação e baixo diagnóstico clínico no nosso país. Ela pode afetar aí a pele, as articulações, o sistema nervoso e o coração. Sobre as formas de transmissão, essa infecção ela ocorre quando um carrapato infectado pela bactéria ele permanece fixado à pele humana por um tempo suficiente, permitindo que essa bactéria migre de seu intestino até a saliva e seja transmitida para o hospedeiro humano. Isso geralmente leva de 36 a 48 horas. E é importante a gente destacar que, mesmo após as 24 horas, o risco já é significativo. E também alguns estudos documentam uma transmissão em menos de 24 horas. O carrapato jovem ou ninfa é o principal responsável pela transmissão, pois é pequeno e difícil de observar. As infecções por Borrelia só ocorrem via picada de carrapato e não há transmissão via contato humano direto, transfusão de sangue, amamentação ou relações sexuais. Esses carrapatos dos gêneros Ixodes, eles são encontrados principalmente em áreas arborizadas e com vegetação densa. Bom, sobre os sintomas, ela se desenvolve em três fases. A fase inicial localizada, de 2 a 32 dias após a picada, e vai surgir um eritema migrans, que é uma lesão em expansão e pode atingir até 50 centímetros e assumir um formato de alvo, presente em 70 a 80% dos casos, mas apenas 20 apresentam este padrão distintivo. Também há sintomas inespecíficos como febre, dores musculares, fadiga e ainda cefaleia. Já na fase disseminada inicial, que são dias a semanas depois, a bactéria ela se espalha, causando novas erupções cutâneas, meningite, paralisia facial, que também é chamada de paralisia de Bell, dores musculares, artrites e, ocasionalmente, problemas cardíacos como miocardite e bloqueios. Já na fase tardia, meses ou anos depois, apresenta-se com artrite crônica, principalmente nos joelhos, sintomas neurológicos persistentes também podem ocorrer, como insônias, alteração de humor e neuropatias. Vale ressaltar, então, que cerca de 25% das pessoas não apresentam o eritema migrans, dificultando, então, o diagnóstico precoce. Sobre o diagnóstico clínico, ele deve ser confirmado também por exames. Então, principalmente, a gente vai avaliar o histórico de exposição e os sintomas compatíveis, e especialmente essa erupção. Os exames sorológicos em dois estágios. Primeiro, a gente faz o ELISA e segue para o Western blot, se positivo ou duvidoso. A gente vai olhar os anticorpos IgM, que surgem entre 2 a 4 semanas, e IgG de 4 a 6 semanas. Já em fases tardias, o IgM isolado pode gerar falso positivo, então IgG é o marcador mais confiável.
Em casos neurológicos ou articulares, pode-se usar o PCR no líquor ou líquido articular para detectar diretamente a bactéria. O diagnóstico precoce ele depende de uma avaliação clínica, a exposição e exames. A sorologia isolada pode não diferenciar infecção ativa de passada e deve ser interpretada com cautela. O tratamento da doença de Lyme depende da fase clínica em que o paciente se encontra. Na maioria dos casos, o tratamento é eficaz e leva à resolução completa dos sintomas, especialmente se iniciado precocemente. Na fase inicial, o antibiótico de escolha é a doxiciclina, administrada por via oral durante 10 a 21 dias. Em casos onde a doxiciclina é contraindicada, como em gestantes ou crianças menores de 8 anos, utilizam-se a amoxicilina ou cefuroximaxetil como alternativas eficazes. Já na fase disseminada ou tardia, pode haver necessidade de antibióticos intravenosos, como ceftriaxona, especialmente quando há envolvimento neurológico ou cardíaco. O objetivo do tratamento é erradicar a bactéria, aliviar os sintomas e prevenir complicações. No entanto, alguns pacientes podem desenvolver a chamada síndrome pós-tratamento da doença de Lyme, caracterizada por fadiga, dor e distúrbios cognitivos persistentes, mesmo após a erradicação bacteriana, cuja fisiopatologia ainda não está totalmente elucidada. A prevenção da doença de Lyme envolve estratégias pessoais, ambientais e de saúde pública. Como não há vacina atualmente aprovada para uso humano, as medidas preventivas se concentram na evitação da picada do carrapato vetor. Entre as recomendações estão uso de roupas protetoras, calças compridas, camisas de manga longa, roupas de cor clara para facilitar a visualização dos carrapatos, aplicação de repelentes como DET até 30% na pele exposta e permetrina nas roupas. Inspeção corporal minuciosa após caminhadas em áreas arborizadas ou com vegetação densa. Remoção imediata do carrapato, de preferência com pinça fina, segurando-o próximo à pele para evitar esmagamento. Controle de vetores e redução de populações de roedores em áreas residenciais, pois estes são importantes hospedeiros intermediários. Programas públicos de conscientização são essenciais, especialmente em regiões endêmicas, para promover atitudes preventivas eficazes. O farmacêutico desempenha um papel crucial na abordagem multiprofissional da doença de Lyme, tanto na educação em saúde quanto no apoio diagnóstico e terapêutico. Na educação da população, alertando sobre os riscos, formas de prevenção e importância na busca precoce por atendimento médico. Na triagem clínica e epidemiológica, principalmente em farmácias com serviços clínicos, avaliando exposição a áreas de risco, sintomas iniciais, como o eritema migratório, e orientando o paciente quanto à necessidade de avaliação médica. Na interpretação de exames laboratoriais, farmacêuticos que atuam em análises clínicas podem contribuir na leitura de testes sorológicos, como ELISA e Western blot, e também do PCR. E no acompanhamento farmacoterapêutico, monitorando a adesão ao tratamento antibiótico, esclarecendo dúvidas sobre efeitos adversos e possíveis interações medicamentosas. E também na notificação e vigilância, quando atuando no SUS ou em serviços públicos, o farmacêutico pode participar da notificação de casos suspeitos ou confirmados, contribuindo para o controle epidemiológico. A doença de Lyme foi originalmente identificada em 1975 após um surto incomum de artrite em crianças em Old Lyme, Connecticut, e a bactéria foi isolada pelo cientista Willy Burgdorfer em 1981. Por isso recebe o nome Borrelia burgdorferi. Os estudos apontam que a infecção só ocorre se o carrapato permanecer na pele por mais de 36 horas. A remoção rápida, preferencialmente em até 24 horas, reduz significativamente o risco. A doença de Lyme, apesar de rara no Brasil, tem casos esporádicos em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Amazonas. E no país há uma condição semelhante chamada Síndrome Baggio-Yoshinari, transmitida por carrapatos diferentes dos do gênero Ixodes, com manifestações clínicas semelhantes.
Existe uma vacina para cães contra a doença de Lyme, mas a vacina para humanos foi retirada do mercado nos anos 2000 e ainda está em fase de reavaliação clínica. A primeira e única vacina licenciada contra a doença de Lyme foi desenvolvida pelo SmithKline Beacon. Ela era administrada em uma série de 3 doses e a vacina tinha um método de ação incomum: estimulava anticorpos que atacavam a bactéria de Lyme no intestino do carrapato, enquanto este se alimentava do hospedeiro humano, antes que a bactéria pudesse entrar no corpo. Essa eficácia foi de cerca de 78% na proteção contra a infecção por Lyme após a administração das 3 doses da vacina. No entanto, foi retirado do mercado em 2002 devido à preocupação sobre seus efeitos colaterais e vendas baixas. Atualmente, a Valneva e a Pfizer estão desenvolvendo em conjunto a vacina candidata VLA15, que é uma vacina de proteína recombinante multivalente que visa 6 serotipos de Borrelia. Agora irei falar um pouco sobre alguns casos reais que ajudam a compreender melhor a gravidade e a diversidade de manifestações da doença de Lyme. Aqui tem um caso da jornalista brasileira Beatriz Burgos, que passou por um longo e doloroso processo até ser diagnosticada com doença de Lyme. Durante 2 anos, Beatriz apresentou febres de até 42 graus, insônia, fadiga incapacitante e dores musculares persistentes. Visitou vários médicos, mas não recebeu diagnóstico conclusivo, em parte porque não apresentou o eritema migratório, que está presente em apenas 30% dos casos. Após diversos exames e sofrimento prolongado, foi diagnosticada com doença de Lyme e iniciou o tratamento. Mesmo após o tratamento com antibióticos, Beatriz continuou com sintomas crônicos, o que sugere um quadro de síndrome pós-tratamento de Lyme. Ela criou o movimento Fala da Lyme Brasil, que busca conscientizar sobre a doença, combater o preconceito médico e pressionar por políticas públicas para o diagnóstico precoce. Aqui tem um caso da influenciadora fitness Maria Pallen, de 31 anos, que chamou a atenção nas redes sociais em junho de 2025, após relatar que ficou paralisada da cintura para baixo em decorrência da doença de Lyme, adquirida após a picada de um carrapato. Maria relatou inicialmente sintomas inespecíficos, como fadiga, dor nas pernas, dormência e fraqueza muscular. Por não associar esses sintomas à picada, não buscou tratamento imediato. A infecção evoluiu e atingiu o sistema nervoso central, levando a uma condição chamada mielite transversa, uma inflamação da medula espinhal. Essa inflamação causou perda de mobilidade dos membros inferiores e alterações sensitivas. O diagnóstico foi feito por meio de ressonância magnética da medula espinhal e punção lombar, e confirmou o envolvimento neurológico compatível com a infecção disseminada por Borrelia burgdorferi. Maria foi tratada com corticoides intravenosos, o principal tratamento para mielite transversas, e o tratamento para infecção bacteriana também foi iniciado, mas o dano neurológico já havia se instalado, o que exige reabilitação prolongada. E aqui tem o caso do cantor canadense Justin Bieber, que foi diagnosticado com doença de Lyme em 2020, após enfrentar uma série de sintomas debilitantes por meses. Ele começou a apresentar fadiga extrema, perda de peso, lesões na pele, alterações cognitivas e sintomas similares à depressão. Os sintomas foram inicialmente confundidos com abuso de substâncias ou problemas psiquiátricos. Após exames detalhados, foi confirmado o diagnóstico de doença de Lyme em estágio avançado, com envolvimento neurológico e manifestações sistêmicas. O diagnóstico foi feito com testes laboratoriais sorológicos e clínicos. O tratamento incluiu antibióticos de longo prazo e apoio clínico geral. Ele precisou adiar turnês e compromissos profissionais, passando por um longo processo de reabilitação. Ao compartilhar a sua experiência nas redes sociais e em documentários, ele aumentou a visibilidade da doença de Lyme e das suas formas mais graves, e seu caso demonstrou que a doença pode ser confundida com transtornos psiquiátricos ou emocionais, dificultando o tratamento precoce. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção.